Bacurau é o quê que significa? É um pássaro. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Ah. Não, mas é que ele só sai de noite, ele é bravo. Olá a todos! Nós iremos apresentar uma análise qualitativa e geohistórica do filme Bacurau, lançado em 2019, sob direção de Clémer Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Apresentaremos também uma correlação com a região do Nordeste e, para tanto, teremos ao final um breve depoimento de Deise Medeiros, moradora de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Obrigada! Bacurau é exemplo-chave para compreendermos, de modo vívido, as articulações que se desenvolvem a partir de relações horizontais observadas no fazer cotidiano, que, ao inserirem-se na lógica da tradição coletiva, acabam gravadas em laços de afeto, expressos e mantidos em lugares de memória, tangenciados, sem dúvida, pelas verticalidades do mundo globalizado. É a partir desta relação dialética que se constroem as histórias particulares dos diferentes espaços geográficos, ponto de análise da perspectiva geohistórica, na qual o meio geográfico, neste estudo, Bacurau, representa um personagem histórico e uma estrutura integrante do cotidiano, vivenciado e reformulado num processo contínuo. Tal relação de vínculo com determinada lugaridade, ou seja, um lugar com identidade, faz-se a partir daquilo que chamamos de topofilia, considerada a primeira das relações de horizontalidade que se sustentam a partir do plano do indivíduo, ligando-o a determinado lugar. Isto pode ser observado em uma das cenas iniciais do filme, quando a personagem Teresa, ao retornar a Bacurau, é tomada por certa nostalgia ao verificar o estado de deterioração em que se encontra uma escola, já abandonada, talvez um local em que estudara quando criança, e que a partir da construção de um novo prédio escolar, com base em uma reelaboração técnica, acabou se tornando um ambiente, técnica e efetivamente ultrapassado, perdendo sua lógica prática e caindo na seara multifacetada do lugar de memória, vivenciado e rememorado de distintas maneiras, de acordo com as plurais memórias individuais e pela rede tecida a partir de suas conexões que conformam determinada memória coletiva. A partir do ambiente escolar de Bacurau, ainda é possível aferirem-se as marcas das diferentes temporalidades em convívio, demarcada por diferentes técnicas, a partir do uso de tecnologias de rápida resposta, como tablets, celulares, internet, serviços de GPS, mesmo em local ainda tão vinculado ao tradicionalismo agrário, de lenta vivência e experimentação do tempo. Interessante notar que tal relação não se mostra impositiva, mas demarcada por uma relação de complementaridade, na qual as particularidades de ambas as lógicas técnicas se entrecruzam na vivência da comunidade de Bacurau, não havendo estranhamento para seus residentes, como o espectador é levado a crer ao observar tal cenário num primeiro momento. Isto nos permite lembrar que a análise de uma lugaridade deve sempre levar em conta que as particularidades locais se apresentam a partir da indissociabilidade entre as dimensões intraurbana e rural, o acontecer homólogo, as dimensões urbano-regional metropolitanas, o acontecer complementar, e por fim, das dimensões estadual, nacional, continental e mundial, o acontecer hierárquico, consubstanciadas nas relações observadas. Eu gostaria de começar por essa cena do caminhão, pelas duas cenas aí apresentadas do caminhão, porque ela consegue envolver a um só tempo o problema do acesso à água, que não necessariamente é um problema do meio natural apenas, mas também pode ser um problema em que a ação humana tem bastante influência, na medida em que, como em Bacurau, esse acesso é controlado por grupos específicos e restritos de homens, que inclusive valem-se do sistema técnico armamentista para impor um controle mais amplo sobre o meio natural e assim limitar o acesso à água. Além disso, o sistema técnico rodoviário aí apresentado pelas estradas exemplifica muito bem também como essa relação é desigual, como esse processo que é espacializado no Brasil inteiro é desigual, embora seja espacializado como um todo. Porque a grande reflexão que nós podemos tirar daí é como as estradas são esburacadas em alguns lugares e outros não. Então é uma reflexão que nós podemos fazer em torno do sistema
sistema técnico rodoviário, de todo esse conjunto envolvido. Eu peguei a cena da Dona Carmelita, tanto no cotejo fúnebre dela, quanto no seu enterro, porque ela envolve muito bem como a sensação de topofilia, como essa relação de identificação com o lugar, no caso Bacurau, a despeito de ser social, começa no indivíduo. Então a Dona Carmelita e as bandeirinhas brancas que aí são apresentadas, exemplificam muito bem esse tipo de sentimento, como eles começam no nível de uma pessoa e como isso tem potencial para alcançar níveis maiores de identificação com o lugar. E nessa cena em que as cabeças decapitadas estão à mostra, eu acho interessante porque ela demonstra como Bacurau, representando uma perspectiva mais horizontal, consegue lutar, resistir à imposição vertical desse conjunto técnico que estrutura o processo de imperialismo norte-americano, sobretudo a partir da virtualização e da falta de alteridade. Então, isso é interessante, que essa verticalização é tão bem representada que eles valem-se de armas para criar uma metáfora em torno disso. E como eles conseguem, eu digo a população do Bacurau, resistir a essa imposição vertical, através de referenciais técnicos e culturais próprios à sua população. E é interessante na cena que eles estão tirando foto. Isso demonstra muito bem, com essa outra cena do drone, como o meio técnico, científico e informacional tem esse potencial de materialização de certas perspectivas, tanto a perspectiva do drone, que está alinhado à verticalização, quanto dos celulares, que ali estão valendo-se dos feitos cometidos pela resistência do povo de Bacurau. E nessa outra cena em que o drone aparece, nós temos a convivência dos vários meios, do meio técnico, científico, informacional representado pelo drone, do meio técnico, científico representado pela moto, do próprio meio natural, que assim como na cena em que só a natureza é demonstrada, é apresentada de uma maneira mais lenta, mais natural, digamos assim, com um ritmo propriamente dito, diferente do ritmo em que as ações sociais aparecem espacializadas em Bacurau. Eu selecionei cenas que dizem respeito à figura do prefeito Tony Júnior, o qual claramente aparece em 4 em 4 anos em Bacurau. Atitude esta que não é meramente fictícia e nem está restrita a regiões afastadas lá do Nordeste, e sim diz respeito a muitas cidades pelo país todo. Este ano mesmo temos eleições e vemos muitos prefeitos baterem de porta em porta de seus eleitores, levando mantimentos, fazendo trocas de votos por cestas básicas, promessas que nunca serão cumpridas. Depois somem e voltam a aparecer daqui a 4 anos. O filme apresenta-se como uma clara alegoria da realidade. Outro ponto importante a mencionar é como Tony Júnior vê Bacurau como um não lugar, pois para ele a vila é apenas um local de passagem. Utiliza o lugar até mesmo para divertimento, como podemos ver na cena em que leva uma menina da comunidade para satisfação sexual. E ao decorrer das cenas finais do filme, fica nítido como a região é não lugar para ele, como não há para ele um sentimento de topofilia, como ele não tem um elo afetivo em relação ao lugar, ao passo que o estrangeiro o reconhece, ficando nítido que ele vendeu a região para o extermínio da mesma. A existência do povo mostra como Bacurau representa uma lugaridade para eles, pois a horizontalidade individual passa a ser coletiva, com a atitude de resistir ao grupo de forasteiros norte-americanos e à expulsão do prefeito. Vale salientar aqui como o filme aproxima-se da luta do povo nordestino através das revoltas populares, como, por exemplo, a Revolta de Canudos. Demonstramos, nessa breve análise, a forma como Bacurau enquanto meio geográfico, isto é, um personagem histórico em constante processo de reelaboração e vivência coletiva. É tomado por seus habitantes, a sociedade que ali se organiza e confere sentido histórico àquela lugaridade, permeando pela relação dialética entre as relações de horizontalidade e verticalidade. Contudo, um outro conceito de suma importância para a análise, que
que se preste à perspectiva geohistórica e que pode ser exemplificado a partir do contato com o referido filme é o conceito de topofobia, isso é, a tomada de determinada lugaridade a partir de um sentimento de medo, apreensão e, consequentemente, aversão a partir de referenciais prévios. Tal lógica pode ser observada a partir do pensamento dos estrangeiros que acabaram de chegar à região de Bacurau. Estes, a partir de referenciais de civilização de ordem europeia e norte-americana, flagrantemente demonstram-se desconfortáveis com tal meio geográfico e a sociedade que ele se organizara, sentindo-se estranhos em um ambiente igualmente aversivo, utilizando-se de termos baixos e inferiorizantes para colocarem-se acima de tais habitantes e demonstrarem-se como seus superiores, adentrando tal meio apenas para cumprir o que parece ser um jogo de matança gratuita. Sendo assim, através de uma verticalidade vivenciada de passagem, transformaram Bacurau em um não-lugar, algo materializado na narrativa a partir de um momento em que a comunidade é retirada do mapa por tal grupo, negando-lhe sua lugaridade e a identidade coletiva que ali se constituiu. Olá, meu nome é Daisy, sou psicóloga, nordestina nata, né? Nasci, cresci e me criei no Nordeste. Sou filha natural do interior nordestino, nascida na cidade de Currais Novos, interior esse com aproximadamente 64 mil habitantes, um interior que já se destaca, né? Que já mostra um certo desenvolvimento perante alguns outros interiores que nós temos aqui pelo Nordeste. E hoje eu estou passando aqui a convite de um grupo da turma de vocês para falar um pouco sobre a nossa cultura, né? Sobre a nossa cultura nordestina, sobre a nossa forma de viver e tudo mais. Para ter base, né, eu vou falar um pouco, fazer uma correlação da minha cultura, da minha realidade com o filme Bacurau, né? Filme esse lançado em 2019 e que de certa forma ela traz essa realidade, né? Essa realidade que eu diria que não pode ser considerada tanta realidade, porém que ainda faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte da vivência de algumas pessoas que moram em interiores menos favorecidos. O filme Bacurau, ele traz essa ideia, né, do nordestino mais sofrido, daquela população que vive à mercê das políticas públicas, que nem são consideradas políticas públicas, né? São consideradas políticas de fato e verdade, do assistencialismo, onde existe aquela troca, né, onde a população ainda procura procura o poder, né, procura os prefeitos, mas em troca disso, né, prende-se, né, tem a questão do voto e tudo mais. Então, o filme lá ainda trata uma realidade dos interiores um pouco mais distantes. Para melhor, né, elencar, eu posso tratar um pouco mais da realidade do município que eu atuo, um município de aproximadamente 2.500 habitantes, onde a realidade parece muito com a realidade do filme Bacurau, né? Uma cidade distante, onde a população não tem muito conhecimento, o acesso à educação se torna um pouco limitado e por aí vai. Porém, vale lembrar que essa não é uma realidade de todo o povo nordestino. As pessoas elas ainda têm essa ideia do povo nordestino sofrido, aquele povo nordestino que fala muito, né, que até na fala, né, é aquela coisa mais amatutada e tudo mais. E essa não é uma realidade nossa, né? Nós temos um grande potencial de desenvolvimento. Destaque com relação à produção da energia eólica, né? A energia eólica é essa que está situada nos interiores, né, naquelas zonas consideradas de maior vulnerabilidade, que é a nossa zona rural, nas serras. Então, assim, nós temos algumas riquezas naturais, algumas coisas que favorecem o nosso desenvolvimento. Eu lembro que antes, quando eu falava que eu era nordestina, né, as pessoas me perguntavam como era o meu dia a dia, porque as pessoas tinham aquela ideia do nordestino, o pé no chão, né, jogando milho para as galinhas do terreiro da casa e tudo mais. E aí isso é uma realidade que não se faz mais presente,
né? Não é uma realidade, eu não diria que não se faz mais presente, mas não é uma realidade única. Hoje existem outras realidades, né? Eu diria que isso é uma realidade mínima. Hoje nós temos uma população avançada, nós temos uma população que, de certa forma, tem acesso, né? Tem acesso à educação, tem acesso ao desenvolvimento que as outras regiões têm. Mas o Nordeste, ele traz uma característica. Nós somos um povo que sofremos, infelizmente, com a seca. E aí o filme Bacurau, ele traz isso muito evidente, né? Como as pessoas, diante de toda essa pobreza, ainda necessita de buscar, né? Necessita buscar ajuda e acaba se tornando uma população dependente. Uma população dependente e uma população apagada. Eu diria que uma população desconhecida, né? O que seria esse desconhecido? Seria basicamente essa parcela da população que ela não é vista, né? Ela não é vista em sua totalidade, ela é vista em sua particularidade e em troca disso, né, é onde surgem aquelas políticas, né, aquelas políticas de onde vai passando de geração para geração, né, a política do cabrecho mesmo, onde as pessoas elas são obrigadas a votar, porque se elas não votarem, elas não vão ter alguns benefícios, né? Porém, isso não é uma realidade de todos os municípios, não é uma realidade do interior, não é uma realidade do Nordeste. É uma realidade de algumas regiões, né, do Nordeste. Talvez uma realidade que exista, né, em diversas outras regiões. Muita gente também tem aquele processo de construção do tempo do cangaço, né, do tempo de Lampião e tudo mais. Então, assim, hoje eu diria que é muito mínimo. Os índices de violência reduziram aqui, talvez pelo nível de conhecimento das pessoas, né? Hoje nós temos uma população que ela vislumbra muita coisa. Então eu diria que o Nordeste é muito rico, né? Embora nós tenhamos, né, todas essas consequências com relação à seca, mas nós temos grandes belezas. Nós temos praias, as praias mais bonitas estão no Nordeste, nós temos dunas, então nós temos riquezas. E aí, né, é onde eu entro como uma crítica ao filme Bacurau, onde ele limita a população nordestina àquilo ali, quando na realidade não. Né? Quando na realidade nós estamos hoje galgando passos largos, longos e com um potencial fora do normal. Né? Então, assim, o filme é um filme bom, é um filme que trata a realidade do coronelismo, né, quando a população ainda tinha muito isso, porém é uma realidade desconstruída, né? Graças a Deus nós conseguimos nos libertar de algumas coisas e hoje nós podemos dizer que nós somos um povo livre de escolha, livre de diversas coisas. Então, assim, é importante desconstruir, né? O Nordeste é lindo, o Nordeste é maravilhoso, nós temos riquezas, nós somos um povo de cultura, um povo inteligente, e aí é isso que nós precisamos reconhecer, né? É isso que nós precisamos desconstruir e essa imagem que nós precisamos levar adiante, né? O nordestino, ele não é pé no chão, terra rachada, né? Ele não é mais isso. Hoje o nordestino é um sonhador, uma pessoa que quer ir além, né? Nós se destacamos em diversas áreas, na música, na poesia, grandes artistas, poetas, escritores que saíram do Nordeste. E aí eu acho que é isso que precisa ser valorizado. Então, assim, o Nordeste é isso, né? O tempo é curto, eu poderia passar aqui um dia falando sobre a minha região, sobre o meu estado, né? Então, assim, quem quiser, quem se interessar, conheça o Nordeste, conheça a nossa realidade, desconstrua conceitos, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Trabalho realizado para a disciplina de Geografia e História, ministrada pela professora doutora Vera Lúcia. Créditos a Bruna Aparecida Maestá, Flávio Renato Varotti Filho, Guilherme de Paula Mendes, Leonardo Henrique de Souza Silva. E fica aqui o convite para que vocês possam assistir ou reassistir ao filme Bacurau, agora sob uma ótica geohistórica. Obrigada a todos.